Escuta e sinta esta vibe. Você está ouvindo um podcast com Marcelo Bresciani. Este é o novo Mindset. Muito bem, minha gente, meus amigos, meus mais queridos, meus chegados seguidores, minha galerinha que eu gosto muito. Estamos começando mais um episódio do Leitura Comentada no novo Mindset. Estamos no episódio 59. Olha só que interessante, episódio 59 do Leitura Comentada. Nós estamos lendo Sêneca, nós estamos lendo sobre a brevidade da vida. Quem acompanhou nos últimos 2 episódios passados, você deve ter visto que a gente fez uma mudança de planos. Nós estávamos com um livro muito bom, de um autor muito bom, porém houve uma mudança. Se você olhar o episódio, 2 episódios passados, você vai entender por que nós fizemos essa mudança, por que foi necessário, mas o que calhou é que a gente caiu em uma leitura 100% fantástica. Eu estou me apaixonando por esse livro, pela brevidade da vida, que nós estamos estudando ele juntos. Estou aqui com o meu inseparável Kindle. Esse Kindle aqui é fantástico, tá? Não ganho nada da Amazon, mas o que eu gosto bastante é que todas as minhas leituras, elas estão aqui. Todos os meus melhores livros, os meus melhores conteúdos, eles estão aqui dentro, sem precisar ficar acumulando coisas, sem precisar ficar juntando ácaros. Eu gosto bastante de livros de papel e eu tenho bastante livros de papel. Tem alguns aqui, tem alguns ali do lado, tem uma estante cheia de livros. Porém, isso aqui eu posso levar onde eu quiser. E quando eu quero, à tarde, quando eu tô sem fazer nada, né, é difícil uma coisa assim, mas quando eu quero pegar um dia que eu não estive preparado, que eu não levei um livro para, sei lá, para uma fila de banco, eu não levei o livro, que a gente quase não usa mais fila do banco, mas talvez médico. Mas quando eu preciso ler, eu estou sempre aqui com o meu Kindle e às vezes ele me salva em algumas situações quando eu tenho a leitura na minha palma da minha mão. E vamos começar o programa de hoje. Eu tenho também uma outra grande mudança a ser feita aqui nesse programa, aqui relacionado a essa leitura, relacionada ao livro que eu já vou contar para você o que é essa mudança. Mas a primeira coisa que eu quero te pedir agora, na verdade não quero te pedir, eu quero dizer para você o seguinte: se você quer fazer algum comentário, se você quer fazer perguntas a respeito deste livro, tirar dúvidas ou alguma outra coisa que você quer saber, me manda uma mensagem. Me manda mensagem aqui embaixo nesse vídeo, ou então, talvez você tenha meu WhatsApp. Me mande uma mensagem no WhatsApp, ou então grave um áudio. Esse áudio vai ser muito bom. E se você me mandar um áudio, eu prometo compartilhar nos próximos vídeos, nos próximos podcasts, colocar aqui online, legal? Então fala comigo, me manda dúvidas, me manda perguntas, me manda aquilo que você quer saber a respeito do novo Mindset, a respeito dessa leitura, e vamos que vamos. Sem mais delongas, Marcelo, vamos para a leitura comentada de hoje. Sêneca, sobre a brevidade da vida. Um ponto muito importante que eu vou compartilhar com você agora é qual foi a mudança que nós fizemos na leitura. Eu estava com uma tradução do Sobre a Brevidade da Vida e essa tradução, ela estava muito atravancada, acho que essa é a palavra. Ela estava muito presa, eram palavras muito difíceis e muito rebuscadas. E aí essas palavras, volta e meia, eu me enroscava, e a gente se enroscava até mesmo para buscar um entendimento de algumas palavras, algumas determinadas frases, até mesmo buscar o entendimento sobre aquilo. Era uma tradução muito boa? É uma tradução que seguia ao pé da linha os conceitos filósofos, os conceitos estoicos, e também trazia muito conhecimento. Sim, ela é muito boa. Então, se você quer de verdade estudar filosofia e entender, porque a linguagem, na verdade, eu acredito que a linguagem, ela evolui. A linguagem, ela começa de uma forma e ela vai se adaptando aos costumes, vai se adaptando ao povo, ela vai se modernizando. E o que acontecia é que a leitura anterior, aquela obra, ela estava com uma linguagem, não que ela precisava ser atualizada, mas era uma linguagem usada nos tempos passados. Então, para uma pessoa dos tempos passados, lendo aquilo, fazia muito sentido porque sim, era a linguagem dele. Mas conforme a gente vai
a gente vai modernizando, a gente vai, em algumas situações, a gente vai até encurtando palavras que às vezes, por exemplo, talvez a palavra você. A palavra você, ela teve uma evolução muito grande desde vós mercê, vossum ser, e ela foi evoluindo até chegar no você. E agora, as pessoas até, nas redes sociais, a gente até abrevia ela um pouco mais. Agora é VC. Talvez não vai ficar assim, não. Isso não é uma palavra muito boa para ser usada no português. Porém, a linguagem, ela vai evoluindo conforme as gerações. Então, o que eu percebi é que a linguagem que nós estávamos usando, ela estava muito travada, ela estava muito atravancada. E eu queria uma coisa melhor, eu queria uma linguagem mais simples, que não perdesse logicamente, que não perdesse a essência, que não perdesse a mensagem que ela queria passar. Então eu queria uma linguagem mais simples. Então o que eu fiz? Eu procurei essa linguagem mais simples e eu não encontrei. E aí o Marcelo aqui, o que foi que ele fez? Ele foi lá no original e traduziu. E traduziu utilizando uma linguagem um pouco mais simples. Então eu tenho aqui traduzido a parte 3 e a parte 4. E a partir do momento que a gente for evoluindo com leitura comentada com esse livro, eu vou soltando, eu vou traduzindo mais partes, porque é bem chatinho você fazer uma tradução. Porque não necessariamente você pegar uma palavra lá do idioma original e trazer ela e criar uma versão nova dela. Não é só isso, você tem que colocar no contexto. Você tem que entender, né? Você tem que pensar, o que o Sêneca estava pensando? O que ele queria dizer aqui com essa palavra? Legal, então, além disso de traduzir a palavra original para o nosso português agora, dar uma melhorada para que ela fique uma melhorada no sentido, algumas pessoas vão achar que eu estou fazendo uma aberração, porque são algumas pessoas que elas gostam, são puristas, elas gostam, preciosistas talvez, elas gostam da coisa exatamente como ela deve ser. Mas, como aqui no Leitura Comentada, a ideia é passar a ideia, a ideia é transmitir a ideia nossa é fazer com que você pegue esse conhecimento. Por isso que a gente lê palavra por palavra. Se a gente ficar um tempo preso na palavra pra gente entender o que é aquela palavra, a gente vai ficar. Então, como na leitura comentada, o objetivo, a ideia é fazer com que nós entendamos tudo isso que está aqui e traga para nós um alento, que traga para nós uma visão nova de vida, ao ponto de que a gente traga essa obra e coloque essa obra na nossa vida mesmo. Então, o que foi importante fazer era pegar, entender o que o filósofo queria traduzir e ainda colocar numa linguagem mais moderna, numa linguagem mais simples para todo mundo, de forma com que todos pudessem entender e não perdesse aquele entendimento, aquele ensinamento original. Então é isso que eu tenho aqui. E eu prometo, ao final de cada capítulo talvez, aí vocês vão me falando, aí vocês me digam como que vocês preferem receber isso. Eu vou compartilhar com você sim esse livro comentado nesta linguagem que está aqui mais atualizada, nessa linguagem mais simples, não perdendo a essência, porque é importante mesmo que a gente não perca a essência de tudo aquilo que a gente faz. Apesar da gente atualizar o nosso mindset, a nossa essência, ela continua. A nossa essência, ela nunca é mudada, porque somos nós, porque é a maneira como a gente age, é a maneira como nós fomos constituídos, como nós fomos criados. Temos uma nova visão sobre o mundo e uma forma de encarar as coisas. Isso quer dizer que nós ainda continuamos sendo nós mesmos. Mas sem mais delongas, Marcelo, sem mais delongas, número 2 agora, vamos à leitura comentada de hoje, Sêneca sobre a brevidade da vida. Você já está enrolando demais, Marcelo. Voltando só um pouquinho, vamos lá, vamos pegar algumas coisas aqui que faz todo sentido a gente estudar de novo. Voltando um parágrafo só. Quanto tempo você viveu só de aparências? Olha só, se a gente se lembrar aqui o que estava acontecendo, Sêneca havia mandado uma carta para Paulino. Paulino, eu descobri depois que Paulino é o sogro do Sêneca. Então lá ele estava mandando uma mensagem para o sogrão. Ele falou assim: sogrão, eu vou te mandar uma carta sobre coisas. E aí eu comecei a perceber que isso eram várias alfinetadas que Sêneca estava dando no sogrão. Sêneca lá mandou, porque ele não vai... Eu acredito que as pessoas, elas quando mandassem uma carta,
Elas não iam mandar, olha, agora eu estou te mandando um conhecimento filosófico. Às vezes, e muitas vezes nós também, nós mandamos mensagens para os nossos amigos com outra intenção. Na verdade, mandar mensagens diretas ou indiretas. A gente às vezes manda mensagens, às vezes fica a dica, às vezes a gente manda coisas com intenção de mandar uma indireta para a pessoa para ver se a pessoa se toca. Então Sêneca possivelmente estava mandando indiretas para o sogrão para ver se o sogrão se tocava. Sei lá o que estava acontecendo com o sogrão, mas o que dá para entender é que Sêneca talvez fosse mais jovem, um sogrão mais velho, então ele estava falando aqui, né? Quanto tempo você viveu só de aparências? Olha a alfinetada, olha a jogada, olha a indireta que ele está jogando, ou indireta não, é totalmente direto. Quantas coisas você realizou para si mesmo? E a gente começa a pensar aqui também. Quanto tempo nós vivemos? Vamos imaginar que agora Sêneca tá mandando essa indiretinha pra gente mesmo. E a gente começa a pensar. Quanto tempo a gente viveu só de aparências? O que quer dizer viver só de aparências? Viver só de aparências é fazer alguma coisa de forma, a gente começa a agir de forma que nós não somos aquelas pessoas que estamos aparentando ser, porém as pessoas começam a ver a gente como se a gente fosse aquela imagem, mas aquela imagem, ela não é a gente. Aquela imagem é meramente uma imagem que nós estamos construindo. Então, quando vivemos de aparências, estamos construindo uma imagem e essa imagem possivelmente, e se é uma aparência, claro, essa imagem não somos nós em essências. E quanto tempo, ele perguntou, quanto tempo nós gastamos do nosso tempo todo, da nossa vida vivida, quanto tempo nós gastamos fazendo coisas para nós mesmos. Porque se não estamos fazendo coisas para nós mesmos, estamos fazendo coisas para outras pessoas. E quando estamos fazendo coisas para outras pessoas, nós estamos deixando de viver a nossa vida, como o episódio anterior, a gente está deixando de viver a nossa vida vivendo de aparências, vivendo de forma com que a gente esteja ajudando todo mundo e menos nós. Quantos dias se passaram como você pretendia? Quanto você estava sempre à sua disposição? Quanto o seu rosto sempre exibia uma expressão natural? Quanto eu estou à disposição de outras pessoas? Às vezes eu tenho que ficar, né? Tenho que ficar é uma palavra muito forte, mas muitas vezes eu fico online para atendimento porque o pessoal do meu time, eles podem precisar de mim. Isso é natural. Isso faz parte da função a qual eu sou pago na minha empresa. Então eu preciso atender as pessoas quando elas precisam da minha ajuda, quando elas precisam de alguma informação, de alguma mensagem. A maior parte das ocupações, ela tem isso. Porém, muitas vezes nós estamos online, seja no WhatsApp ou qualquer outro aplicativo de mensagem, ou seja lá telefone, como for, para quando as pessoas precisarem de nós, nós atendemos essas pessoas em suas necessidades, das mais básicas às mais bobas, as mais fúteis, as mais urgentes, como pode acontecer, de repente você pode receber uma mensagem de um parente seu, esse parente seu ele pode estar precisando de algum cuidado médico, ou que você simplesmente o leve até um hospital, ou até mesmo que você leve uma palavra amiga a essa pessoa, um desabafo, um consolo. Isso é muito natural, ou até mesmo fazer coisas que estamos à disposição de outros, porém nós não estamos cuidando de nós mesmos. Então ele pergunta quanto tempo nós passamos à nossa própria disposição. Quando eu tenho uma necessidade física, uma necessidade biológica, ou uma necessidade de diversão, de ócio, que nós vamos falar talvez ainda nesta leitura de hoje. Quanto tempo nós temos para isso e quanto tempo a gente destinou a nós mesmos. A maior parte das vezes a gente vai ver que a gente destinou talvez zero, e a gente já esteve mais atendendo outras pessoas e menos atendendo a nós mesmos. E quanto tempo nós estávamos, né, com a cara tranquila, a cara feliz. O pessoal sabe quando eu tô meio bravo é quando eu faço assim com a sobrancelha. Quando eu tô meio assim, eu tô lá meio pensativo, eu tô lá meio... Às vezes eu acabo ficando assim mesmo, é uma expressão natural, a maior parte das pessoas tem uma expressão natural, mas quanto tempo você tá lá felizão, tranquilo, com aquela cara de bobo, assim, mas simplesmente curtindo a natureza, curtindo as coisas que estão acontecendo, e quanto tempo a gente fica com esse sorriso natural, não um sorriso forçado, um sorriso natural, que é um sorriso, né, esse sorriso, ele é um sorriso
que nós estamos de bem com a vida. Quanto tempo você esteve com a sua mente calma, tranquilinha, lá meditando, Zen? Você não precisa meditar para você estar com a sua mente calma, mas quando simplesmente a mente, quando você deixa ela solta, ela começa a viajar, ela começa devagar, ela começa a criar novelas mexicanas aqui internamente na nossa mente, e quando nós estamos calmos, possivelmente estamos focados numa atividade. E quando isso acontece, nós estamos com a mente tranquila, talvez pensando num problema, tentando resolver alguma situação, porém estamos calmos, estamos de bem com a vida. E todo o trabalho que realizou em sua longa jornada. Olha só, essa foi a alfinetada, mais uma das alfinetadas que Sêneca deu no seu sogrão. Sogrão, olha só, tô mandando uma indireta, não dá para te mandar via WhatsApp, porque o WhatsApp só seria inventado daqui, digamos que 1950 anos depois, porém eu posso escrever aqui no meu papiro, eu tenho a minha canetinha aqui de pena, eu escrevo aqui no meu papiro e eu mando para você essas mensagens e talvez você me responda. A comunicação era assim. A comunicação, eu não sei se você é dessa época, mas a comunicação era feita através de cartas escritas à mão. Olha só, que coisa, pegar um papel para escrever uma carta e depois mandar para a pessoa, que coisa mais arcaica, mas era assim que as coisas funcionavam. Quantos esbanjam a sua vida sem perceber que estavam perdendo? Quanto tempo foi consumido em tristezas profundas? Quanto tempo a gente gastou, quanto a gente esbanjou da vida? A gente esbanjar, ele vai falar aqui, eu acho que a gente tem que ler um pouquinho mais para a gente saber o que é esbanjar da vida. Mas ele, lembrando só que nesse trecho, Sêneca, ele falou assim: eu gostaria de conversar com uma pessoa que fosse mais velha, que tivesse uns 100 anos, para falar essas coisas e jogar essas verdades na cara dessa pessoa. Talvez o sogrão dele tinha uns 100 anos lá que ele estava pensando. E talvez, olha só, pensando aqui, quando ele falou, eu queria falar com uma pessoa mais velha e jogar tudo isso na cara dela. E aí, quem que é essa pessoa que ele tá jogando na cara dela? É o sogrão dele. E ele encontrou essa pessoa e agora que a gente descobriu essa sacada. Olha como leitura comentada é legal. Então ele perguntou aqui, quanto tempo nós esbanjamos da nossa vida? Ou quanto tempo que nós acabamos, né, de acordo com Sêneca, sim, numa tristeza profunda, que hoje nós poderemos entender também que depressão já existia lá. Depressão é uma doença. Depressão é causado por vários fatores. Só quem teve e tem depressão sabe o que realmente é a depressão. Sabe como é difícil sair de uma situação como essa. Muitas vezes, e a maior parte delas, precisa de o apoio de um profissional preparado para isso, preparado para tirar a pessoa, talvez com remédios, ou talvez só com palavras, com sessões de um psicólogo, um terapeuta, para sair de uma situação assim. Mas quanto tempo, né? Possivelmente uma pessoa que ela já tem com idade avançada, ela gastou da sua vida, né? Ela acabou sendo subtraído esse precioso tempo da vida dela com uma tristeza profunda, como ele chama. Ou então em alegria tola. Sabe aquela alegria, sabe aquela euforia, né? Que ela é importante para a nossa vida, mas tudo que é em demasia acaba sendo ruim, prejudicioso e danoso para as pessoas. Então, até recapitulando um pouco um episódio não passado, mas o anterior, Sêneca fala que nós temos tempo que nós vivemos e quando aproveitamos esse tempo que passou da nossa vida, os anos que nós estávamos aqui, que nós estávamos vivos, quando preenchemos com coisas que nos enobrecem, com coisas que nos faz viver melhor, nos traz um alento, nos traz uma alegria, isso é chamado vida. Então, se estávamos numa depressão profunda, numa tristeza profunda, como ele chama, ou então quando a gente esbanjou, ou quando a gente estava com uma alegria tola, nós estávamos só gastando tempo, mas não estávamos vivendo, porque a vida ele acontece, segundo Sêneca, quando a gente aproveita a nossa vida. Em alegrias tolas, em desejos de ganâncias, as ganâncias elas são perdas de vida também, em seduções e distrações da sociedade. Distrações da sociedade, tem bastante coisas. Hoje o que eu vejo como distrações da sociedade
também, muitas distrações elas estão nas redes sociais, elas estão nos vídeos, os vídeos que não enobrecem, os vídeos que não constroem, os vídeos que só falam bobagens. Tem muito conteúdo algum conteúdo eles traz uma alegria, ele traz felicidade, comédia. Eu gosto bastante de comédia, eu gosto bastante de ver, até aqui no YouTube mesmo, os vídeos do pessoal que está criando, um pessoal engraçadíssimo que diverte e distrai a gente no nosso dia a dia. Porém, tem muita coisa, tem muita bobeira, tem muita baboseira que não faz com que a gente cresça. É importante você ver de vez em quando, né? Distrai. A gente precisa ficar num tempo lá, quando a gente tá lá na frente da televisão, quando a gente tá assistindo, a gente tá lá meio que hipnotizado. E esse hipnotismo que é causado pelos vídeos, pela televisão, ele é importante pra gente ir se desligando, mas tudo que é em demasia é demais, é ruim e é prejudicial. Imagina você ficar o dia inteiro só concentrado lá, vendo aquelas coisas, e aquelas coisas não trazer uma mensagem positiva pra você, não trazer alguma coisa que você está aprendendo. Eu tenho um ditado pra mim que ele é muito forte. Se nós não estamos crescendo ou aprendendo, estamos morrendo. Estamos morrendo porque, segundo Sêneca, o tempo está passando, o nosso reloginho ele está contando, e o que está acontecendo é que os dias passam e nós não preenchemos com vida. Então cada dia, cada minuto da nossa vida, nós temos a possibilidade de preenchê-los com vida, mas a maior parte das vezes nós não preenchemos com nada, deixamos vazio ou preenchemos com coisas que talvez não tragam um crescimento para nós. Então, por qual motivo você vive como se fosse viver para sempre? Alfinetada de nível mestre Jedi. Nenhum pensamento sobre as suas fraquezas passa pela sua cabeça? Fraquezas. Ele falou. Por que será que nós pensamos? Por qual motivo? E eu começo a pensar, por qual motivo a gente fica pensando que a gente não vai ter um finalzinho lá? Por qual motivo a gente fica pensando que tudo na vida é eterno? Então, se eu estou fazendo essa coisinha aqui, se eu fiquei o dia inteiro vendo um vídeo, lá vendo internet ou fazendo alguma coisa, será que essa conta, essa é uma reflexão que ele faz? Será que essa conta não vai ser subtraída lá do final e talvez alguma coisa que eu precisasse fazer agora é aquela mesma filosofia, aquela mesma história, né, da cigarra, né, da cigarra cantora e das formigas que estavam trabalhando. A cigarra, não sei se você lembra dessa história, essa é uma história muito bonitinha. A cigarra, ela estava lá no verãozão dela, ela estava lá tocando, se divertindo, ela estava lá esbanjando o seu tempo com coisas, com uma diversão, e ela estava até, de certa forma, alegrando as formigas. E as formigas trabalhando lá, enquanto a cigarra cantava, ela estava lá toda tranquilona lá, cantando. Imagina lá, o pessoal trabalhando lá, cantando, juntando os seus suprimentos para passar o inverno, mas enquanto as formigas trabalhavam, a cigarra ficava lá cantando. Chega um tempo que elas falam: ó, dona cigarra, daqui a pouco vai chegar o inverno, você já fez seu estoque de suprimentos para passar o inverno? Ah não, depois eu faço. Ah não, depois eu faço. Não, não precisa agora não. Ah, eu tenho tempo. Ah, isso aqui ó, eu faço com o pé nas costas. Então tá bom, continua cantando aí, a gente fica alegrinho aqui, fica fazendo. As formigas, por sua vez, elas só trabalhavam. Isso tem uma coisa, eu percebo que é uma coisa não tão certinha assim também. As formigas poderiam se divertir também um pouquinho mais, mas elas estavam focadas. Elas estavam focadas em terminar a sua obra para chegar o invernão lá e elas conseguirem ter os suprimentos necessários para elas viver. Claro, as formigas muito mais numerosas do que uma cigarra, e a cigarra lá ela precisaria de muito menos do que as formigas. Mas chegou o inverno, o que aconteceu é que a cigarra deixou tudo para a última hora, ela não se programou, ela não previu, né, ela não pensou, né, com raciocínio lógico que ela precisaria ter gastado um mínimo tempo que fosse para que ela conseguisse pegar todos os suprimentos que ela necessitaria para passar o inverno, quando tudo estaria congelado. E o que aconteceu é que depois ela precisou bater na porta das formigas para as formigas dar suprimentos para ela, porque ela não tinha nada. Talvez as formigas, se elas já fossem mais modernas, elas seriam banqueiras, então elas emprestariam a juros
para a cigarra: ó, cigarra, eu tenho essa quantidade aqui, eu vou passar para você, mas eu vou cobrar um juros de 2%, de 10%, de 100% em cima para você. Digamos talvez até que as formigas fossem agiotas. Então, para uma pessoa que não se programou, para uma pessoa que não juntou uma grana, para uma pessoa que não juntou aquilo que elas precisavam, elas são obrigadas a ir para pessoas mais precavidas, pessoas que conseguiram, e pagar os termos de juros para que ela fique com aquele trabalho lá que elas fizeram. Então essa é a alegoria da cigarra que não se precaviu, que precisou depois bater na porta de quem estava precavido para conseguir ter aquilo que ela necessitava, que era o básico do básico, claro, pagando juros. Nenhum pensamento sobre suas fraquezas passa pela sua cabeça, e quanto tempo já se passou e você nem percebeu? Imagina aqui que Sêneca estava falando com o sogrão. Eu contei para você agora a alegoria das formigas e da cigarra que não se precaveu. A cigarra não trabalhou nada, ela ficou lá tocando para alegrar as formigas. As formigas ficaram alegrinhas, mas ela não teve o que ela precisava para passar o inverno. E aí ela foi lá, pegou como agiotas as formigas. E aí, quanto tempo será que o tempo já passou na nossa vida, né? Pensando dessa forma, quanto tempo já passou na nossa vida e a gente nem percebeu? E a gente esbanjou esse tempo, sendo que talvez se eu tivesse estudado, talvez se eu tivesse juntado uma grana, talvez se eu tivesse viajado, talvez ficasse com a família, quantas coisas simples que nós poderíamos ter feito e nós não fizemos, porque nós pensamos simplesmente em deixar a vida levar, a vida foi levando e a gente aconteceu e não nos precavemos. É uma reflexão muito forte que Sêneca faz. Eu fico pensando muito sobre isso. Quando eu estava preparando ontem, eu estava pensando justamente neste ponto. Você desperdiça o seu tempo como se você fosse imortal. Alfinetada do Sêneca no sogrão, e em nós também, nível mestre Jedi. A gente pensa que vamos viver para sempre. O que Sêneca fala aqui? Você desperdiça o seu tempo como se você fosse imortal. Imortais não morrem, imortais vivem para sempre. E imortais, eles não precisam se preocupar com o tempo presente, porque o tempo presente ele nunca tem fim. Então se eu fizer isso hoje, ou se eu fizer isso amanhã, para mim tudo bem. Mas eu pergunto a vocês, quem são os imortais? Existem pessoas imortais? Ele fez essa alegoria pensando em imortais como... O Sêneca era romano, e os romanos eles acreditavam nos deuses, e os deuses eram imortais. Tinha lá Júpiter, tinha lá Marte, tinha lá todos os outros deuses que eu não lembro muitos nomes, eu não tenho propriedade para falar sobre os deuses romanos. Então ele faz uma alegoria, ele dá uma alfinetada aqui, falando que você então tá se achando que é o rei da cocada, você tá achando que você é imortal, você tá achando por acaso que você é um deus para você esbanjar o seu tempo? Isso que Sêneca quis dizer aqui, que você desperdiça o seu tempo como se você fosse um deus, como se você fosse um imortal. Embora todo esse tempo que concedeu para as outras pessoas possam ser seus últimos. Então, se eu gastei o meu tempo, pensa na alegoria da cigarra, que eu gastei o meu tempo tocando para as formiguinhas, eu estava lá tocando minha bela canção eu sou uma cigarra, eu canto uma bela canção, eu estou lá cantando para as formiguinhas, eu estou alegrando e divertindo todas elas enquanto elas trabalham, mas eu esqueci dos meus próprios suprimentos. Então, quanto tempo eu me dediquei para as outras pessoas, quanto tempo eu me dediquei em minha própria obra, em meu próprio legado. Você tem todos os medos dos mortais e todos os desejos dos imortais. Isso aqui é um grande grifo meu. Ele falou o seguinte: você tem todos os medos dos mortais. O medo da morte, o medo da velhice, o medo de ficar pobre, o medo de não ser amado, o medo de ser ignorado, o medo das pessoas não gostarem da gente. Nós temos todos esses medos de pessoas mortais e todos os desejos de imortais. Então, ou seja, nós somos pessoas muito bagunçadas que nós não nos decidimos
aquilo que a gente pensa sobre nós mesmos e aquilo que sobre as nossas capacidades, os nossos desejos e as coisas que a gente poderia fazer para chegar lá. Você ouvirá muitos homens dizendo, olha só, aqui ele começa a falar uma parte muito interessante, essa parte aqui. Quero que você preste bastante atenção porque ela faz muito sentido para nós também. Tudo isso aqui faz muito sentido para nós. Depois do meu 50º ano, vamos entender aqui, eu deixei até uma anotação aqui no meu livro traduzido, tradução by Marcelo, depois do meu 50º ano, depois que eu me aposentar, eu vou me dedicar ao lazer. Penso assim também, já pensei muito nesse sentido. Eu vou trabalhar duro aqui agora, eu vou fazer tudo o que eu tenho que fazer, eu vou gastar todo o meu tempo no meu trabalho, fazendo a minha ocupação aqui, porque eu tenho certeza que daqui a pouco, quando eu me aposentar, eu vou ter todo o tempo do mundo, todo o tempo livre para fazer o que eu gosto. Plano perfeito, mas veja que vai ter um grande porém aqui nessa obra. Fica comigo que essa leitura tá ficando muito interessante. Vou me dedicar ao lazer. E em meu 60º ano estarei livre de todos os deveres sociais. Então quando ele se aposentar, ele vai ter mais tempo para o lazer e quando ele não precisar mais votar, quando ele não precisar mais obrigações sociais, que talvez fosse participar de festas, eventos, como pessoa, como personalidade, ele teria ainda mais todo o tempo do mundo que ele quisesse para ele mesmo. Plano perfeito, mas vamos continuar aqui porque eu acredito que vai ter uma reviravolta aqui. Mas, quando as pessoas colocam mas numa obra, elas apagam tudo aquilo que elas falaram antes. E o Sêneca acabou de colocar um mas aqui. Esses mas, eles são terríveis, porque o mas ele é conhecido como um apagador universal. Você começa a chegar assim, você fala para uma pessoa, eu gosto muito de você, você se dedica naquelas coisas que você faz, você é uma pessoa muito divertida, você é uma pessoa que... Mas... Pronto, apagou tudo. Então isso quer dizer, apesar dele ter construído uma frase, colocando coisas, isso é muito útil em feedbacks. Talvez você já ouviu ou você já deu um feedback nesse sentido. Presta atenção no uso da palavra mas daqui para frente. Eu estou colocando, como dizem na programação neurolinguística, estou colocando um filtro em você agora. Preste atenção na palavra mas, porque essa palavra mas, ela é um apagador universal e ela apaga tudo que ele falou. Então ele falou assim, você fez tudo isso, mas apagou. Então presta atenção depois do mas, porque aquilo lá ele só estava colocando para fazer sentido e talvez chama até de um conceito hipnótico, até mesmo para você desviar a sua atenção para um outro ponto aqui. Mas o Sêneca colocou um mas aqui. Que garantia você tem que a sua vida vai durar tanto? Plano perfeito. Ele falou assim, aos 40 eu vou me aposentar, aos 60 eu não preciso mais ir para as minhas obrigações sociais, mas que garantia, o planinho perfeito, mas que garantia eu tenho que esse plano vai dar certo? Foi para o brejo o nosso plano, porque vamos entender aqui porque ele fala, né? Ele coloca as coisas tudo com muito pé no chão para que a gente se contextualize, para que a gente pense como que a coisa vai funcionar. Você não sente vergonha? Você que está assistindo no YouTube ou no Spotify, você não sente vergonha de reservar para si próprio apenas o resto de sua vida, grifo meu, após a aposentadoria, e se dedicar à sabedoria apenas ao final dos seus dias? Então, que serão seus dias menos produtivos e que você vai aproveitar muito pouco. A gente pensando assim, a gente trabalha a vida toda para ter dinheiro e para pensar que lá no final da nossa vida a gente vai ter todos os recursos para a gente fazer o que a gente quer, porém a gente gasta todos os nossos melhores dias quando nós temos a energia a milhão, nós temos a energia a todo vapor. Nós temos a energia plena, mas o que a gente faz? A gente pensa que lá na frente nós estamos pensando que na aposentadoria, quando chegar no final da nossa vida, eu terei essa mesma energia que eu tenho hoje, eu terei esse mesmo desempenho de agora, eu vou ter lá na frente, mas lá na frente nós
estaremos com menos energia vital. A nossa potência, como fala o professor Clovis, a nossa potência ela vai ser um pouco menor, porque nós teremos o nosso corpo já um pouco desgastado, nós temos nossa mente provavelmente ela esteja mais sábia, mas porém o corpo, né, o corpo de uma pessoa de 50 anos, de 40 anos, não é o mesmo corpo, não tem a mesma potência de quando esta pessoa tinha lá seus 20, 25 anos. São constituições diferentes. Então o que ele pergunta aqui é se nós fazemos muitos planos lá para frente, lá para a aposentadoria, nós devemos entender que lá nós não vamos chegar com a mesma potência que nós temos nos dias de hoje. Isso é uma grande questionamento que nós devemos fazer. Então, será que não devemos viver mais agora, no tempo presente, e viver também lá na frente, lá no tempo futuro, quando as coisas elas forem também de uma nova forma, porque lá de verdade a gente vai chegar com mais sabedoria, mas a gente vai chegar com menos potência. Então quer dizer que nós precisamos nos adaptar lá na frente para a gente estar nessa mesma constituição. É muito tarde deixar para viver justamente quando estaremos deixando de viver. A coisa mais tola dos mortais é adiar. Olha, o Sêneca falando aqui, nessa alfinetada pro sogrão, essa indireta, bem direta para ele e para nós, dizendo que a coisa mais tola dos mortais, né? Nós não somos deuses, então todo mundo é adiar os melhores planos da sua vida para o 50º ou 60º ano, com a intenção de começar a viver na idade que poucos alcançaram. Pensa que até naquela época a mortalidade, né, não é como era nos dias de hoje. Existiam tantas doenças, existiam tantas situações lá atrás que faziam com que as pessoas elas morressem muito jovens. Guerras, doenças, tudo aquilo, eles não tinham nem antibióticos, não existiam remédios, os tratamentos eram muito diferentes dos tratamentos de hoje. Então, a expectativa de vida de uma pessoa lá na Grécia, lá na Roma, na Grécia Antiga, né? E quiçá até mesmo em 100 anos atrás nós tivemos grandes pestes que pegaram, que na Idade Média acredita-se que as pessoas viviam até os 30 e poucos anos. Então, se você chegasse, eu como estou hoje com 45, eu já estaria muito além da expectativa máxima da vida. Então, como que lá atrás, ele dizendo, Sêneca falando com as pessoas lá atrás, né, por que você espera que você vai deixar para viver lá na frente, quando o seu tempo estiver acabando? Existe uma grande certeza que você não vai chegar nem lá, meu amigão. Então por que você está deixando? Por que você não curte hoje, os dias de hoje? Essa leitura de hoje, ela fala especialmente sobre gestão de tempo, gestão de recursos. Ele fala especialmente, né, é uma gestão. Eu estava procurando uma outra palavra, mas isso é uma gestão mesmo. É você saber que você tem um recurso hoje, que o seu recurso mais precioso que existe na sua vida é o seu tempo. Qual é a coisa mais importante que você tem que você não consegue pegar em lugar nenhum? Você vai pensar, dinheiro, tá? Dinheiro eu não tenho. Mas dinheiro, eu posso ir num banco e eu posso pegar dinheiro lá emprestado com um gerente. Beleza, eu resolvo, eu vou pagar depois, eu vou ter que pagar depois. Mas existe ainda mais uma outra coisa, que é que você não consegue ir lá no seu banco pegar, que é tempo. Tempo faz dinheiro também. Quando você pega o seu dinheiro emprestado lá com o seu gerente, que você vai pagar depois, então você está pagando com o seu tempo, porque você vai se dedicar a um trabalho, você vai para uma empresa, você vai trabalhar lá 8 horas por dia durante tantos anos para você juntar uma quantia em dinheiro. Então você está trocando o seu tempo por dinheiro, então você troca isso, seu tempo por dinheiro, e depois você pega esse dinheiro e você paga o gerente do banco lá, o banco que te emprestou. Então, durante toda a nossa vida, nós estamos trocando nossas ocupações, aquilo que nós fazemos, nós estamos trocando o nosso precioso tempo agora. Pensa, qual foi a última hora que a gente passou? A gente viveu uma hora passada, uma anterior. O que eu fiz com essas horas, né? Como que eu empenhei essas horas em torno para mim mesmo? Eu posso ter perdido essas horas fazendo outras atividades.
por exemplo, trabalhando. Trabalhando a gente não perde horas. Não, é necessário, nós precisamos trabalhar. Uma coisa que eu quero que você entenda, né? Que você não pense que eu estou criticando o trabalho, porque eu não estou criticando o trabalho, é necessário. O homem, pelo trabalho, ele se dignifica, pelo trabalho ele cresce, ele enobrece, e até mesmo de Salomão, que foi um dos maiores, o homem mais sábio da Bíblia, um judeu, ele fala que o homem ele se enobrece e o fim e a necessidade do homem para ele se mostrar, para ele crescer, para ele evoluir é realmente dentro do trabalho. Porém, nós estamos trocando o nosso tempo, essas horas que estamos vivendo, para em busca de dinheiro. E o que eu quero que você entenda nesse ponto é que essa hora que passou, ela não volta. Anterior não volta também, não volta também, não volta também. Nós temos o tempo presente. O tempo presente ele está correndo aqui agora. Eu estou gravando um podcast para você, ou você está assistindo esse podcast, você está aprendendo, você está trazendo uma coisa nova, uma nova forma de encarar a vida para você. Porém, nós temos o tempo futuro, a hora seguinte, que vai chegar daqui uma hora, e a seguinte. Então, o que nós precisamos pensar é como vamos pegar estas horas, que elas vão vir, e tratá-las como o nosso bem mais precioso, que é o nosso tempo, e investi-lo para que ele se multiplique, para que ele traga muitos recursos para a gente, para que ele possa ser realmente proveitoso e nós preenchamos essas horas seguintes com vida. E aqui eu acrescento com as minhas anotações que esse livro do Leitura Comentada, essa minha tradução, ela vai ser riquíssima em anotações. Entendemos melhor aqui como é a coisa tola deixar para aproveitar a vida somente quando atingirmos a velhice. Então o que a gente pode entender aqui, explicando a minha explicação, para fazer mais sentido, porque para mim ela não tinha, quando eu li, ele não fez sentido. Por isso que eu voltei, por isso que eu me perdi agora nesse pedacinho aqui. A coisa tola que a maior parte dos mortais fazem é deixar para aproveitar a vida somente quando atingirmos a velhice. Grande grifo meu número 2. O homem trabalha a vida toda. Isso daqui não é o Sêneca que está falando, isso aqui sou eu que estou falando. O homem trabalha a vida toda para ter mais tempo na aposentadoria, natural. E fazer o que gosta, natural. Eu me dedico agora, é a mesma coisa que você fazer a sua obrigação, que a gente aprende com os nossos pais. Faça a sua obrigação agora para você ter mais tempo livre de tarde para brincar. Plano perfeito, plano natural que eu sigo todos os dias. Faça as coisas mais difíceis de manhã do seu trabalho para que você tire essas pedras da sua frente, essas pedras mais pesadas, para que na parte da tarde a gente possa se dedicar a coisas mais leves ou coisas que a gente vai estar aprendendo, que a gente vai estar se divertindo ou que a gente vai estar curtindo. Então esse é um plano perfeito que eu sigo eles todos os dias, mas ele tem que ser pensado de forma que, será que quando chegar à tarde eu vou conseguir fazer? Será que eu vou ter esse tempo para fazer? Né? Quando a gente fala de atividades é um plano perfeito, mas quando a gente fala que amanhã é a nossa juventude, amanhã é a fase onde eu tenho muita potência e a tarde é a fase onde eu estou cansado, onde eu perco energia, onde eu tenho menos potência, é uma questão para se pensar. Mas o que poucos levam em conta é que somente toda a sua energia e vitalidade fazendo-os chegar debilitados quando de fato se aposentam e sem saúde para aproveitar. Então é aquela questão de que durante a manhã é a nossa fase onde nós temos potência e a tarde é a fase onde nós temos menos potência. Então se eu deixar para fazer as coisas somente à tarde, porque eu investi todo o meu tempo aqui trabalhando, cuidando da vida alheia, fazendo coisas que não me pertenciam, fazendo coisas que não me enobreceria, fazendo coisas que não me traria um crescimento, um proveito da minha vida, não preenchendo esse tempo da manhã com vida, à tarde possivelmente eu não conseguiria encher também. Então, minha gente, refletindo aqui, pensando, vamos refletir um pouquinho, vamos pensar aqui com o Sêneca também,
como que estamos encarando a nossa vida, o que nós estamos fazendo para nós mesmos. Eu começo a me pensar dentro do meu dia tudo aquilo que eu faço com o objetivo de fazer para mim mesmo, onde eu vou tomar, onde eu vou aprender, onde eu vou crescer de certa forma e ser uma pessoa melhor e mais produtiva todos os dias. Mas quando a gente começa a imaginar tudo aquilo que a gente faz, quanto tempo que a gente perde com briguinhas, com intrigas, com discussões, eu começo a ver agora, a gente chega numa época onde essa época a gente vai... O ano que vem vai ser um ano bem conturbado, onde teremos eleições, onde teremos novas discussões entre pessoas discutindo com pessoas por bobeiras, por muitas coisas que não faz todo sentido. E eu penso que todas essas discussões políticas que vamos enfrentar, que já enfrentamos, eu começo a discutir se isso realmente é viver, se isso não estamos agindo, né, não estamos gastando totalmente essas coisas com coisas que não vão trazer nada que faça a gente crescer, que faça a gente evoluir, que faça simplesmente a gente ficar no mesmo ponto. Então todas essas discussões que a gente vamos enfrentar, eu fico pensando se eu devo entrar nelas. Às vezes eu entro sim, às vezes é por diversão, porque é legal ver o circo pegando fogo, é legal ver, mas talvez se eu estivesse fazendo algumas outras coisas. O próximo ano eu quero me dedicar a fazer alguns outros cursos dentro da programação neurolinguística, porque eles trazem para mim, esse podcast, ele é construído com base na PNL, todo o meu trabalho eu construo com base na PNL, então quando eu estou fazendo isso, eu estou crescendo, eu estou me desenvolvendo. Mas também, como eu falei nesse mesmo episódio, como é importante a gente assistir vídeos de entretenimento onde nós estamos hipnotizados, para que a nossa mente se desligue, para que a nossa mente fique no momento lá em baixa. Se a gente pudesse ver as nossas ondas cerebrais, a gente veria que nesse momento, né, do relaxamento, nesse momento na caixa do nada, nós estamos lá, nós estamos com as nossas ondas cerebrais bem baixinha, né? A gente está com a mente funcionando em forma mais lenta, e isso é necessário para que ela tenha uma vida, para que ela consiga se recuperar, se regenerar de quando ela for precisar de mais recurso para ela conseguir, como um carro, às vezes você tem que andar com uma marcha baixa, né? Você precisa andar com uma rotação menor do motor durante mais tempo, para no momento onde você precisa fazer uma ultrapassagem, quando você precisa de mais potência do seu veículo, você chucha o pé lá e o carro entrega para você toda a potência que ele tem, e você volte de novo a um tempo onde você não precisa daquela potência. A nossa mente é assim também. Quando estamos lá na nossa caixa do nada, nós estamos lá simplesmente poupando recursos para que a gente consiga, num momento de necessidade, num momento de precisão, a gente consiga toda a potência da nossa mente. Mas o ponto fundamental aqui não é pensar que é 0 ou é 880, como minha mãe falava. Não, nós precisamos aprender como equilibrar tudo isso. Nós precisamos pensar que eu não devo gastar o meu dia inteiro nessa caixa do nada, porque se eu fizer isso, né, o que vai acontecer é que eu não vou ter, eu vou gastar o tempo, sendo que eu poderia ter preenchido com outras coisas, mas eu também não posso tirar isso do meu dia. Eu não posso tirar do meu dia aquele tempo que eu fico simplesmente sentado no sofá escutando música ou vendo mensagens aleatórias no Instagram, porque é um tempo onde a gente se desliga do nosso mundo, né, da nossa correria, é um tempo onde a gente desacelera, a gente deixa o nosso motor numa marcha, numa rotação mais baixa, para que ele se recupere de tudo aquilo que ele passou quando ele estava com uma rotação mais alta. Então é fundamental que a gente fique nessa caixa do nada, a gente fique se entretendo em alguns momentos, e é importante trazer isso para o nosso dia. Sempre, todos os dias precisamos estudar, precisamos trabalhar, precisamos meditar, precisamos ficar também na nossa caixa do nada, assim como a gente também deve se alimentar, e se alimentar muito bem. Mas isso não quer dizer também, falando de alimentação, que a gente tem que comer como um condenado. A gente tem que comer o mundo, a gente não tem que comer o mundo
pensando que não vai para não sobrar nada, porque assim, a gente não pode deixar sobrar nada, assim. Também é ruim, também é um excesso. Não podemos nos alimentar de menos, não podemos nos alimentar demais também. Um dos ensinamentos muito grandes que a gente pega sobre a brevidade da vida de Sêneca, ele fala sobre a questão de equilíbrio. E questão de equilíbrio, porque a gente equilibre as coisas que fazemos do nosso dia para que a gente não tenha um dia muito improdutivo, mas também não tenhamos um dia extremamente produtivo, mas de forma com que ele sugue toda a nossa energia. A energia que é fundamental para a gente viver, a energia que é fundamental para a gente sobreviver e para que a gente possa, no dia seguinte, ter esta potência. Nós temos a energia necessária para a gente encarar o dia seguinte com toda a disposição e fazer realmente a diferença no próximo dia. Muito bem, pessoal, estamos chegando a mais um final do Leitura Comentada. Eu espero verdadeiramente que você tenha curtido, que você tenha pego esses insights aqui de Sêneca, como eu peguei, como eu também aprendi muita coisa, especialmente eu. Quando eu faço esse programa, eu aprendo muita coisa a respeito do estoicismo, a respeito de uma vida melhor, a respeito de como trazer coisas da filosofia, coisas que aparentemente seriam complicadas para os nossos dias, para que os nossos dias tenham mais leveza, para que os nossos dias tenham mais aquela vitalidade, que eles tenham mais... que tenhamos mais vontade de viver e aproveitar melhor a nossa vida. Eu acho que é isso que eu aprendo aqui com o Sêneca, é como aproveitar melhor a nossa vida. Eu tenho 2 recadinhos para você, na verdade um recadinho e um pedido. Eu estou preparando para o próximo ano uma turma de mentoria sobre o programa Uma Vida Plena. Fica de olho que eu vou contar para você mais informações depois, como que você pode fazer para você se inscrever nesse programa de mentoria. Não é um programa de mentoria simples, não é um programa de mentoria, é um programa de mentoria simples, mas não é num formato de aula, não, é muito diferente disso. Eu vou trazer toda a programação neurolinguística, o mindset para você e fazer como você verdadeiramente mudar o seu mindset através deste meu programa até o Vida Plena. Eu estou chamando o programa Vida Plena, o novo mindset. Pode ser que mude um pouquinho o nome, mas ele vai ser nesse sentido. Ele vai ter um formulário para você se inscrever, fazer a sua inscrição, mas eu vou contar para você isso lá na frente. O objetivo desse programa é mostrar para as pessoas tudo isso que eu estou falando, tudo isso que eu estou ensinando aqui neste podcast, que eu estou compartilhando com você tudo isso, mas eu vou trazer ferramentas de como trazer isso para a sua vida, como fazer isso virar uma realidade. Fica de olho que nos próximos dias eu vou compartilhar com você um pouco mais de informações e eu quero te fazer um pedido. Se você acredita que esse programa ele fez sentido para você e ele pode mudar a sua forma de pensar, ou ele trouxe um alento ou alguns insights para você, e se verdadeiramente você curtiu, compartilhe esse programa com 2 amigos, só 2 amigos, não precisa mandar mais do que para 2, não. Se você tiver um também, tudo bem, é fantástico, mas mande para as pessoas assim que você acredita verdadeiramente que essas pessoas, elas querem crescer, elas querem buscar uma nova versão de si mesmas, elas querem buscar um novo mundo. Este é um novo mindset. O novo mindset, ele não vai falar com todo mundo, ele vai falar exatamente com pessoas assim como você. Pessoas que querem mudar a sua vida, que querem encontrar uma nova forma de pensar, que buscam energia e vitalidade para encarar as velhas coisas e todas aquelas quimeras. Quimeras é uma palavra muito difícil, Marcelo, mas todas aquelas bobeiras que acontecem na nossa vida que a gente poderia, aquelas bobeirinhas que a gente mesmo comete, que a gente poderia pensar, se eu pensasse diferente eu teria feito diferente. Mas a nossa vida é assim, vivendo e aprendendo. E cada dia nós estamos um pouco melhor do que no dia anterior. Amanhã estaremos um pouco melhor, evoluindo sempre. Este é um novo mindset, esta é a minha grande contribuição, esse é o meu legado que eu trago para o mundo. O novo mindset é trazer para você uma nova forma de pensar, trazer para você uma possibilidade de pensar com alegria, pensar com harmonia. Eu desejo que você tenha uma excelente semana e eu vejo você no próximo episódio. Tchau!